Protocolo de atendimento a notórios, mas afinal de contas, o que é isso, né? Mais um protocolo de relacionamento. Então, vocês lembram, né? Temos protocolos de prevenção, de tratamento e os novos, né, vamos assim dizer, uma nova categoria de protocolos, protocolos de relacionamento. Eu trago aqui um deles, existem vários, como a gente viu, que é o protocolo de atendimento a notórios, antigamente chamado para atendimento VIP. Né? O que é o VIP? Uma sigla em inglês, meio pedante, né? As pessoas vulgarizaram esse dizer, que é o very important person. Alguns falam very important people, pior ainda, né? Mas, de qualquer forma, são aquelas pessoas que têm uma certa notoriedade dentro do seu mundo aí, da sua instituição, tá? Claro que você tem o primeiro passo desse protocolo, que é justamente definir quem são os notórios. E algumas pessoas são notórios, ponto, notório para todo mundo, né? Pelo menos, vamos dizer assim, da sua região, do nosso país, enfim, às vezes do mundo, né? Então, são políticos, celebridades, são pessoas que, onde quer que vá, são reconhecidos e são notórios. Então, imagina, né? Chegar lá um político importante, uma celebridade, um artista, um jogador de futebol famoso, para ser atendido no seu hospital, né? Então, né, isso pode acontecer para alguns hospitais, isso é muito realidade, né? Porque essas pessoas, apesar de notórios, ficam doentes e elas precisam ser atendidas como todo mundo, tá? Então, acaba a necessidade dos hospitais desenvolverem um protocolo de relacionamento com o paciente para esses notórios. Mas vejam que os notórios não são somente essas mega celebridades, esse pessoal que é claramente, né, reconhecido. Existe agora uma nova categoria de pacientes notórios que tem dado uma tremenda dor de cabeça para as instituições, que são os derivados aí, né, da mídia social, né? São os youtubers, instagramers, influencers, etc e tal. São pessoas que têm uma capacidade, não é, de fazer, para o bem ou para o mal, um impacto enorme na sua instituição. Por quê? Porque ele é seguido lá pelos tantas, por 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, sei lá quantos milhões de pessoas, e a instituição precisa saber identificar essas pessoas e, eventualmente, incluí-los num protocolo de notórios. Por quê? Porque nós vamos ver os motivos de se ter um protocolo de notórios, mas aquela pessoa é sim um notório. Talvez você não conheça, mas seus filhos conhecem, enfim, o pessoal da internet conhece muito bem. E existem os notórios, vamos dizer assim, regionais, ali os notórios locais, por assim dizer. São os diretores do hospital, então o dono do hospital, evidentemente, se ele precisar ficar internado, ele é um notório, não é? Os familiares dele, eventualmente da mantenedora, de algum plano de saúde importante, o presidente lá do plano de saúde mais importante da minha região, seus diretores, enfim, de alguma maneira precisam ser identificados e eventualmente entrarem no protocolo de notórios. Alguns hospitais consideram notórios alguns médicos, às vezes qualquer médico, um pouco demais, e seus parentes, né? Então vão entrar no protocolo de notório. E por que que isso é tão relevante? Essencialmente, pessoal, porque o notório tem forte questão de quebra de rotinas, tá? As pessoas ficam muitas vezes enlouquecidas de saber que existe um notório internado, passando no ambulatório, no pronto-socorro, e isso desfaz a rotina do hospital. Todo mundo quer dar uma passadinha lá, uma visitinha no quarto, fazer uma selfie, etc e tal, e isso evidentemente leva a um problema, que é o primeiro ali, de confidencialidade. Então, muitas e muitas vezes o notório, através até de sua assessoria de imprensa, ou ele mesmo se manifesta, ele não quer que as pessoas saibam que ele está internado, né? Então, isso é um direito que ele tem, tá? Não saber o seu diagnóstico, o resultado de exame, isso é óbvio, né? Isso é a própria lei, que garante esse sigilo e confidencialidade, mas às vezes o notório não deseja que as pessoas saibam que ele está internado, por vários motivos, ok? Não compete aí à instituição questionar isso. Então, eh, a falta de um protocolo, de uma organização, de como atender esses notórios, pode levar a um comprometimento dessa confidencialidade, vazamento de informações, informações comprometedoras. Nós temos vários casos, é só lembrar um pouquinho aí no passado, né, de pessoas que
tiveram seus dados, tiveram sua condição clínica, não só sua presença no hospital, mas também, dados relativos à sua condição clínica vazados, né. Isso evidentemente corrompe, né, a questão do sigilo, confidencialidade e expõe a instituição de uma maneira bastante desagradável. Eles aumentam ainda a questão de riscos, riscos assistenciais, claro, está todo mundo entrando e saindo, o cara está em isolamento de contato, né, vamos combinar, pode ser um tremendo de um risco aumentado ali, e de imagem, evidentemente, né, como eu disse, 2, 3 cliques mal dados de um influencer importante e todo o seu trabalho de posicionamento de marca pode ir para o vinagre, né. Então, muita atenção com isso. Mas, como todo risco, também ele pode trazer uma oportunidade, inclusive oportunidade de marketing, e muitos hospitais investem nisso, né, então tentam ser, catalisadores de celebridades, de pacientes notórios, justamente para estimular, não é, a marca, estimular as suas práticas dentro do mercado, tá. E, afinal de contas, o que fazer, então, se você se depara com um notório? Importante ter o seu protocolo estruturado, né, daquele jeito que a gente já viu, né, então, de equipe multi, reunindo os vários saberes, né, aqui vai entrar o jurídico, o pessoal da assessoria de imprensa, do marketing, da rede social. Vejam, um protocolo de relacionamento bastante robusto. O que a maioria dos hospitais fazem nesses casos é, pelo menos, ter uma área segregada, um quarto, uma ala do hospital, um andar inteiro, depende do tamanho do notório, não é? Geralmente com equipe fixa, então quem vai atender esse paciente, são, determinados, então, médico, enfermeira, técnicos fixos, claro, em períodos, em turnos, né, em plantões, mas sempre os mesmos, eles não ficam trocando, então o cara que está com notório não vai poder atender o outro lá não sei aonde, eles ficam fechados geralmente com apoio da diretoria, né. Então, muitos hospitais, o notório ele é atendido pelo seu médico ou pelo médico assistente, pode ser o médico dele ou o médico da casa, etc e tal, e o diretor clínico, tá. Então, a presença da participação do diretor clínico, diretor técnico menos, mais o diretor clínico, sempre assinando os boletins, se isso for a prática, dando entrevistas, né, fazendo coletivas sobre o estado de saúde, de novo, se isso for a prática, se for o acordado, para aquele notório. Sem celular, né, então quem está lá no quarto, na área, no andar do notório, o celular fica do lado de fora, né, para evitar, hã, gravações indesejadas, né, foto, etc e tal. O prontuário desses pacientes, para evitar vazamento, muitas vezes as instituições optam por usar contingência, então ele não vai para o sistema do hospital, ERP do hospital, ele é feito em papel, para ficar lá no quarto, lá na antessala, lá num lugar reservado e evitar vazamento, e alguns poucos utilizam a o expediente do pseudônimo, né, então o notório está lá, todo mundo acessa, mas com um nome diferente, então eu não sei quem é, né, mais que eu procure o nome daquele notório, né, que não é uma boa prática, não deve ser feito, a LGPD inclusive, não permite esse tipo de coisa, mas as pessoas fazem, não é, de tentar caçar informação sobre o notório, mas ele está lá escondidinho com um pseudônimo. Não é muito usado, mas às vezes pode ser um recurso. E o uso, evidentemente, de assessoria de imprensa, o alinhamento, a maioria dos notórios, principalmente desses mega notórios, eles têm uma estrutura, de assessoria de imprensa, às vezes até uma estrutura de tratamento, né, de equipe médica, etc., própria, vai ajudar bastante a entender, como garantir as questões de sigilo, privacidade e não deixar com que suas rotinas, sejam abaladas pela presença do notório, ok? Protocolo, então, de relacionamento muito interessante para vocês pensarem em aplicar. Nesse momento, eu queria deixar para vocês um pouquinho do que a Papai Azul tem feito. Então, esse é o nosso programa de governança clínica, tá? Vai tratar assuntos de uma forma bastante ampla, dentro do conceito de governança clínica, como segurança do paciente, mapeamento de risco, implementação de núcleo de segurança do paciente, metas internacionais, do protocolo de disclosure, como a gente viu,
agora há pouco, reformulação de prontuário, adequando a LGPD, uso de DRG, avaliação de desempenho do corpo clínico, são todos tópicos que estão debaixo do programa de governança clínica, bem como o desenvolvimento e implementação dos protocolos. A gente faz isso aí na sua organização, né, e de forma seguindo os passos como a gente descreveu aqui com vocês. Auditoria clínica, plano terapêutico, gerenciamento de corpo clínico, outras atividades que estão debaixo aí do olhar da governança clínica do nosso programa. São visitas quinzenais, não é remoto, tem que ser presencial, não tem como fazer remoto, já tentei, deu muito errado, e também a questão do quinzenal, a gente já tentou toda semana, tentou uma vez por mês, o quinzenal é o que mostra melhores resultados. Duração de 6 a 8 meses, depende do quê? Essencialmente da maturidade da instituição, tá? Não tem nada a ver com nível de ONA, 1, 2, 3, não, é maturidade institucional mesmo. E a gente tem uma equipe que todo mundo tem, no mínimo, 60 visitas de certificação, né? Outra atividade que a gente faz dentro da Papai Azul, que eu trago para vocês nesse momento, é a questão da avaliação externa de prontuários. Então, o que que é isso? A gente terceiriza a avaliação da qualidade do registro médico, que você faz lá na sua comissão de prontuário, lá na sua comissão de óbito, no programa de auditoria clínica. Então, a gente que faz, né? Através de um acesso remoto, uma senha de auditor, portanto, não mexo, não altero nada do que está no prontuário, é só olhar, né, read only, e a gente olha essencialmente a parte da qualidade do que está escrito, não a existência ou não do documento. Até pode passar por isso, mas, de verdade, o foco é a qualidade. Então, se a evolução médica tem coerência, se está usando abreviações que são fora do permitido dentro do conceito do siglário da instituição, se há um uso excessivo da função copia e cola, né, o paciente entra com o exame físico e sai com o mesmo exame físico que o médico copiou e colou ao longo de toda a internação, isso a gente aponta. A adoção e a coerência do plano terapêutico, então, se ele existe, se está bem construído, as metas bastante claras, identificadas, acompanhadas, e o sumário de alta, né? A gente vê pacientes fechados, né? Prontuários fechados, pacientes que já tiveram alta, como foi esse processo de alta, a questão da construção das orientações do sumário de alta. Tudo isso vira indicadores e, obviamente, se vocês tiverem um programa de avaliação de desempenho do corpo clínico, isso pode estar interfaceado, a gente municia o seu programa com as questões da qualidade do registro que foi apresentado, ok? Convido a todos para conhecer os nossos canais de grupos de WhatsApp, nós temos plano terapêutico, auditoria clínica e protocolos, tá? Isso vocês conseguem acesso diretamente pelo nossa central ali, o nosso portal da Papai Azul, e o grupo no LinkedIn, né? Na rede social profissional LinkedIn, lá nós temos o Desenvolvendo a Gestão em Saúde. Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado, obrigado por vocês estarem com a gente nesse momento. Estão aqui os contatos, telefone comercial, nossas redes sociais e o e-mail da Papai Azul, ok? Obrigado e até a próxima.